Olá, muito bom dia. Nesta semana, uma comissão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil percorreu 4 municípios do Maranhão com o objetivo de montar um relatório com denúncias que retratam a situação da violência no campo, aqui no estado. Para falar sobre este relatório e estas denúncias, eu recebo hoje aqui no programa Em Alta a Sandra Quintela e o Nuno Coelho, que fizeram parte dessa missão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cristiane. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, e assim, não é uma missão fácil, é uma missão árdua, mas eu creio que muito do cenário que vocês encontraram nesses municípios, que me parece que foram municípios, né, diversos, né, com suas singularidades, né, mas também com questões bem parecidas, não foi muita surpresa para vocês, né? Não, acho que, em primeiro lugar, bom dia, um prazer estar aqui, agradecemos a oportunidade de poder conversar com você, conversar com os telespectadores, porque, de fato, a situação é muito dramática. Nós escutamos relatos de crianças, de mulheres que estão sem dormir, crianças que choram com medo que seus pais e suas mães sejam assassinados a qualquer momento. Nós vimos jagunços passando. Nós vimos uma população que está ali preservando aquela natureza, né, porque são populações quilombolas. Se existem os babaçoais, se existem os buritis, se existe essa mata, é porque essas populações protegeram elas. Sabem conviver com elas, sabem sobreviver com elas, sabem tirar o sustento da vida delas. Então, que a gente vê o agronegócio chegando com muita força, a soja, que é um alimento que, inclusive, ninguém come, e com isso chega o quê? Chega a fome para essas populações e chega a seca. Porque nós vimos olho d'água sendo fechados. Como é que se pode fechar um olho d'água? Uma nascente do Rio Preto, por exemplo. São 3 nascentes na comunidade do Arari que a gente foi. Ali tem 3 fontes de olhos d'água que vão desembocar no Rio Preto. E aí? Como é que vai ficar o rio? Vai secar o rio. E é uma coisa absolutamente irracional. Se chama esse desenvolvimento, mas o que a gente viu lá foi um processo de genocídio e ecocídio daquela população tradicional. Nós estamos ainda muito impactadas, né, no que tudo que nós vimos lá. Quando eu falo que assim não é uma surpresa, até porque a gente tem aqui no Sistema Difusora denunciado todas essas questões, o programa Em Alta tem sido palco, né, dessa discussão, de colocarmos aqui onde vocês estão assentados hoje aí, protagonistas, né, dessas histórias, pessoas das comunidades e também pessoas da sociedade civil organizada, dos organismos que estão aí à frente dessa luta, né? Então, para a gente não é surpresa que esse caos está instalado, né? E também não é surpresa que existe uma invisibilidade em relação a essas questões todas por parte da sociedade, por parte dos entes de Estado também, né? A surpresa é justamente essa, de não se haver nenhuma reação. A surpresa não é as denúncias. No Brasil, o que mais se existe são denúncias. A surpresa é que nada acontece com as denúncias que o povo faz, que as comunidades fazem, que os movimentos sociais fazem todos os dias, seja por manifesto, por cartas, por atos de rua, enfim. Nós participamos da audiência pública que a Defensoria Pública realizou na última quarta-feira. Os relatos são diários, constantes e persistentes, porque é boletim de ocorrência que se faz numa delegacia e a Secretaria de Justiça diz, olha, nós recebemos todas, nós acolhemos todas e fazemos sistemática perseguição aos que são ali protagonistas desses. Quantas prisões? Quem é de fato mandante? Você prende quem atirou, mas quem mandou atirar até hoje está impune, mandando atirar novamente. São 33 mil pessoas ameaçadas no estado do Maranhão, e muita gente. Isso é praticamente um bairro. E ao escutar as pessoas, isso impacta, isso machuca. Elas estão falando de casos que elas viveram no seu dia a dia, né? E de forma assim surpreendente. Ali em Arari, o avô com a sua neta no colo, tomando um café e batendo um papo com uma menina de 10 anos, conversando na cozinha de casa, e aí o tiro surge, ninguém sabe por quê, nem da onde, nem às 8 horas da noite, né?
Isso é o chocante, ouvir o relato direto dessas pessoas que vivenciaram isso e elas dizerem, olha, a gente está falando sobre isso há muitos anos, nós estamos contando isso para todos os gestores que vêm aqui, governo, polícia, várias secretarias, audiências públicas que acontecem em todos os instantes, a gente fala e nada muda, né? Então, isso é o mais dolorido no Brasil, a impunidade que persiste. E essa impunidade me parece que é referendada, né? Referendada por um sistema de justiça também, porque se a gente for olhar para os processos e para a finalização e resultado desses processos, muito poucos, mas muito poucos mesmo, dão resultados favoráveis ou dão uma resposta para o campo, né? Para essa violência no campo. Exato, é um clima absolutamente de impunidade, é o que a gente está vendo aqui. No momento do assassinato, por exemplo, em Arari foram 6 pessoas assassinadas do ano passado para cá, né? Só em Arari, por ali, ali. Então, como ele falou, uma foi com a neta no colo, o seu Kiki, uma pessoa amada pela comunidade. Outro foi em 2020, estava dormindo com a mulher ao lado, arrombam a porta, entram, assassinam, matam ele. Quando o menino vem, o filho, mata o menino também. A dona Deusa, a senhora lá, ela até hoje ela não consegue dormir direito. Tem 3 anos isso. Gente, isso se não doer numa pessoa, num ser humano, vai doer o quê? Você, como mãe de família, você vê seu marido assassinado e seu filho, sendo que você não fez nada. A única coisa que você quer é cuidar é cuidar das plantas, é cuidar dos animais, da galinha, do porco, ter sua vida. Eles falam, eu só quero deitar no travesseiro e acordar em paz. É a única, sem preocupação. Eu quero poder dormir e não arrombarem minha porta e me matarem. É isso que eu quero viver em paz. Porque a gente ouviu esse depoimento lá. Se não matarem a gente de bala, vão matar de fome ou de veneno. Então a população está sendo morta por bala, por fome, por veneno. Porque, por exemplo, no caso da comunidade que fica em Bacuri, né? Buriti, município de Buriti, que é o nome, né? Sim, é muito são parecido. Muito parecidos e pra gente diferente, né? Ela disse assim, a gente aqui, por exemplo, foi aquela comunidade que a criança sofreu aquela violação tremenda por pulverização de agrotóxico. Sim, né? Nós estivemos aqui com a mãe da criança, exato, com a Valdilene. Né? Tá lá, até hoje não tem resultado dos exames, não tem tratamento da criança, não tem acesso ao sistema público de saúde para poder o tratamento específico. A criança tem problemas de saúde até hoje. Problema de saúde, a questão de saúde não só física, as questões dermatológicas, as questões gastrointestinais e as questões psicológicas, que a saúde mental das pessoas está afetada. Muita depressão, ansiedade, pânico. Quer dizer, é uma verdadeira ofensiva, brutal. E o clima de impunidade. Eu acho que quando a gente está numa comunidade, nessa visita, e passa aqueles carros de jagunço, passa as motos, é a certeza que eles não serão punidos. É a certeza que existe uma carta branca para matar. E essa violência está tão exacerbada que ela não tem mais limite, né? Porque hoje, a gente viu o ano passado e no início do ano, ela afeta inclusive as crianças, né? Quer dizer, não é só medo não, mas as ameaças estão diretamente ligadas às crianças também, como aconteceu lá nessa comunidade. A gente ouviu aqui da mãe dessa criança, que esteve com a gente aqui, ela e a mãe também, a Valdilene falando exatamente o seguinte, que eu não sou da cidade, eu não quero morar na cidade, eu quero o direito de ficar no meu lugar de nascença, né, de viver aonde eu nasci. Que é isso que a cidade, e creio que os entes que estão à frente das instituições que eu chamo de instituições muito duras, porque muitas vezes essas instituições elas estão duras porque as pessoas que estão por trás delas são extremamente duras e não conseguem ter essa sensibilidade para olhar para essa questão, né, de uma outra forma. Se a gente olha com olhar de outsider, né, de estranho, né, a gente não se coloca nessa posição nunca, né, e nem vai fazer com que essa instituição alcance. Então, é isso que você está falando, é só o direito de querer permanecer no seu lugar de origem, no seu território, né? Essa criança impactou muito esse testemunho, porque eu, como pai,
o filho dizer para a mãe, né, que não pode mais ir à escola, que não pode mais ficar com os amigos, não pode circular na rua porque ele estava cheirando mal, o seu próprio corpo, né, o seu direito, a sua dignidade a ser um ser humano de ir e vir e se relacionar, morreu ali. Quer dizer, não deram nem um tiro nessa criança, mas ela já está morta. O relato é de que ele fala, né, só você me ama, só você gosta de mim, mais ninguém. Para a mãe, né? Falando isso para a própria mãe, né? E assim, ele não pode circular em lugar nenhum, porque as pessoas achavam que tinha um bicho morto do lado, que tinha alguma coisa estragada, alguma coisa, e era o corpo da própria criança. Então, se isso, acho que um dos grandes, dos males terríveis que essas coisas causam é a falta de empatia com os casos, é a falta de compromisso, pelo menos de ouvir essas pessoas. Elas ficaram muito sensibilizadas em ter alguém que foi lá para ouvi-las, para escutá-las, né? Famílias que você ouve, elas choram, você abraça, né? Isso para elas diz muito. E depois a expectativa, né? O que de fato vai acontecer. O que de fato vai acontecer não depende exclusivamente de nós. Depende de toda uma rede, de toda uma cadeia no entorno. Só que a gente não sabe até onde que essa cadeia toda está interessada em resolver problemas, porque não são coisas novas. Nós estamos falando de, agora, neste momento, nós estamos falando de 2 anos. Mas há quantos anos isso acontece? Teve uma senhora aqui que falou, olha, a situação é tão grave que a gente fica disputando com Roraima e Pará. Um ano é Maranhão, outro ano é Pará, outro ano é Roraima. Fica rodando assim, disputando quem... Quer dizer, o Brasil precisa acordar. O Brasil precisa acordar. Despertar para perceber que isso está na porta de casa. Eu vou chamar uma frase aqui para a gente poder analisar ela e trazer, né, para a nossa discussão do João Paulo II. A violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano, né? E às vezes se violenta no sentido de se defender alguma coisa, mas na verdade a gente está cerceando aí o direito à liberdade, o direito à própria vida. A gente está num estado onde a gente lida com problemas que parecem problemas, né, de 2 séculos, né? Subregistro, a falta de acesso à escola, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à segurança alimentar, né? E essa violência toda do campo, ela só aumenta isso. Eu queria que vocês contassem para a gente, que vocês fazem parte de entidades, né, diferentes, mas que comungam, né, dos mesmos objetivos. Como é que nasce essa missão, né? A missão, ela nasce, em primeiro lugar, do clamor mesmo, né, da igreja aqui do Maranhão, através do bispo Dom Valdeci, que é da região do Brejo, que é nosso coordenador, né, é o coordenador das pastorais sociais, e sempre trazendo esses informes, trazendo esses assassinatos, né, a cada mês praticamente, ou às vezes mais que um no mês. E isso foi trazendo para a gente a necessidade de atuar, no caso de vir aqui, de nos somar também às denúncias que já estão ocorrendo, né? Já existem denúncias internacionais, já existem organismos que estão envolvidos na cobrança da resolução dos graves conflitos que estão ocorrendo aqui. Então nós viemos nos somar esse mutirão, né? Porque nós estamos numa iniciativa que já tem 2 anos, que é Mutirão pela Vida, por terra, teto e trabalho, que é o clamor do Papa Francisco, né? Então nós nos somamos a esse clamor, esse mutirão pela vida. Nós queremos fazer, nos juntar a essas vozes, produzindo esse relatório, fazendo esse relatório chegar nos 4 cantos do Brasil e do mundo com essas vozes, de maneira que ele sirva a pressão sobre o poder público. Porque o que nós vimos também é uma cumplicidade muito grande do poder público com o poder econômico.
Porque o que é que acontece? Em nome do desenvolvimento, aí eu queria também fazer uma reflexão aqui com as pessoas que estão nos escutando, para pensar o que é desenvolvimento. Desenvolvimento é você destruir uma floresta para botar soja. Beleza, tranquilo. Aí essa soja vem com um pacote tecnológico, que é o fertilizante que vai destruir aquela terra porque destrói. Vai contaminar os rios porque contamina, né? Chove, aquele pesticida, vai todo aquele fertilizante, vai todo para os rios. Então você bebe água contaminada. O Brasil tem índices altíssimos de contaminação por agrotóxico na água. O Brasil é um dos os principais países consumidores de agrotóxico do mundo. Mais de 5 litros, em torno de 5 litros de agrotóxico por ano, cada pessoa nossa aqui estamos consumindo. Além disso, a soja. Quem come soja no Maranhão? Ninguém come soja no Maranhão. Outra coisa, essa soja é para exportação, para alimentar os porcos na Europa, na China, em qualquer lugar do mundo. Só que essa soja que é exportada não paga imposto, porque no Brasil as commodities, né, que esses são esses produtos que servem para exportação, a carne, o suco de laranja, o minério de ferro, nenhum paga imposto. Tudo que é primário não paga porque é Lei Candy, né, a famosa Lei Candy dos anos 90. Então não fica nada para a gente. Então, veja bem, olha o problema. Vem o agronegócios, produz a morte, porque o agro não é pop, o agro não é tech, o agro é morte, não produz alimento. O alimento que a gente come na mesa, nosso arroz, vem da agricultura familiar. Nosso feijão vem da agricultura familiar. Nossa verdura vem da agricultura familiar. Então, e essa agricultura familiar que põe a comida na mesa está sendo massacrada pelo agronegócios. A gente viu isso aqui e está vendo no Brasil, mas isso aqui é muito forte. E aí o que acontece? Você entra num círculo econômico, que eles acham que isso é desenvolvimento, mas que na realidade produz destruição e morte. Porque o que vai ser dessa terra daqui a 10 anos? O que vai ser desses rios daqui a 10 anos? O Maranhão é rodeado de rio, é cheio de rio para lá, rio para cá. A geografia desse estado é baseada nos rios, né? O Baixo Mearinha, o Salto Mearinha, o Baixo Parnaíba, o Alto Parnaíba. Todos os rios que definem a geografia, né? E o modo de vida dessas comunidades e o nosso modo de sobrevivência, né? Então, eu fico pensando, que desenvolvimento é esse? Não gera recursos públicos, ou seja, produz a morte, produz a doença. Aí essa doença, no caso do rapaz, do menino, o menino está doente, ele vai ter que acessar o serviço público. O tratamento dele vai ser um tratamento que vai exigir um grau de sofisticação alto. Esse grau de sofisticação alta exige o quê? Recursos públicos. De onde vem os recursos públicos? Dos impostos. Quem é que paga imposto? Quem produz o feijão, quem compra o feijão. Quem produz o arroz, quem come o arroz. Mas quem produz a soja não paga. Então, essa saúde que produzida, essa morte, essa doença, produzida por esse modelo de desenvolvimento, por esse agronegócio, não gera o recurso nem para pagar o doente que ele produz. Então, quem vai pagar o dinheiro do SUS? E aí a gente tem um sistema de saúde extremamente inchado, né, que não consegue dar conta, né, de apresentar soluções de saúde, porque essa saúde ela não é preventiva, né, ela não existe uma política de saúde preventiva. Mas né, assim, essas comunidades fazem saúde preventiva. Exatamente. Porque elas vivem em harmonia com a natureza, elas vivem em harmonia com os animais, com os pequenos, tomar banho de rio. Comunidades que estão ameaçadas, né, e que se a gente não fizer nada, quando eu digo a gente, porque cada um de nós, né, tem essa responsabilidade sobre o que está acontecendo, que parece que está longe da gente, mas está tão pertinho, né? E a existência dela, a nossa existência depende da existência dessas comunidades, né? Se elas deixarem de existir, está no nosso prato de comida. A gente deixa de existir também, né? Está no nosso DNA, no nosso sangue, né? A gente está falando de raiz, né? De território, de ancestralidade, de tanta coisa que está em jogo, né? Indo embora com tudo isso. Gente, a gente faz só um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. De volta com o programa Em Alta, a gente está aqui conversando com a Sandra Quintela e o Nuno Coelho sobre uma missão feita pelo interior do estado do Maranhão para verificar de perto as condições em que nossas comunidades estão vivendo e também sobre a questão da violência no campo, né? E ontem houve uma entrevista coletiva em que vocês puderam apresentar o resultado dessa missão. Tem um dado que me assusta muito e que eu conversava com o defensor-geral, né, essa semana. A ONU diz que em 2026, aliás, 2032, nós teremos pelo mais quase 80% da população mundial vivendo nas cidades.
Aí isso é um dado assustador, porque imagina, né? 80% da população do planeta vivendo na cidade, que cidade é essa que a gente vai ter? Se a gente não tem conseguido hoje, né, preparar essa cidade, se a gente não tem conseguido preparar o campo para que as pessoas do campo fiquem no campo, né? Imagina esse caos em 2032. A gente está tentando construir essa sementinha. Acho que essa missão é uma sementezinha, né, de outras iniciativas, né, que tá se colocando, né, aí para tentar vencer, né, essa violência toda no campo. Mas eu penso que vocês voltam de uma missão como essa extremamente impactados e extremamente doídos, né, de ver essa realidade muito de perto, né, que o nosso telespectador muitas vezes ele só olha pelo olhar do jornalismo, né, quando apresenta já a consequência disso, né. Mas olhar para essa realidade de perto, vivenciar, observar, participar, né, estando lá nesse lugar, me parece muito doído. Eu acho que por isso o motivo da tua emoção e da tua lágrima, né? Realmente é muito difícil, porque eu fico me colocando no lugar de uma mãe de família daquela, sabe? Eu tenho uma filha. Imaginar que é dormir toda noite e não saber se eu vou acordar. É dormir toda noite e não saber se eu vou encontrar minha palmeira no quintal. É dormir toda noite e saber que no outro dia a água que eu tomo banho, a vida inteira, meu avô, meu bisavô, minha bisavó, vai estar contaminada de veneno. É muito doloroso, gente, porque a gente trabalha também com a concepção que a natureza tem direitos. Os rios, eles têm direitos, né, Nuno, de viver, de correr livremente, de manter sua água limpa. Os animais, a gente viu um relato de um moço, um agricultor, que foi caçar, porque a caça é uma coisa comum para poder botar o alimento da casa, não é a caça predatória. Aí ele foi e foi para a floresta, o restinho que tinha, e ficou lá esperando o animal passar. Daqui a pouco ele começou a ouvir um barulho de trator, disse que corria, o viadinho, corria o tatu, corria tudo. Os animais gritavam, correndo, gritavam. E ele foi caçar e ele não conseguiu caçar, porque ele disse que não aguentou, que ele clamou dos animais. Voltou para casa sem o alimento. Mas ele disse que não conseguiu, porque os animais já estavam sofrendo tanto ali, com aquele... Disse que era uma cena pavorosa, dos animais correndo, gritando, clamando. E ele não podia caçar. Olha a sensibilidade desse homem. Eu tive a triste experiência de vivenciar uma cena do correntão trabalhando, né, de um lado e outro, um trator e o correntão passando. E algo que nunca saiu dos meus ouvidos foi o barulho dos pássaros. Parecia um choro, né? Então esse barulho nunca, na vida eu esqueci desse barulho, né? Das aves saindo do lugar, porque as árvores iam sendo derrubadas e elas tinham que, né, subir, né? E esse era um barulho, né, ensurdecedor, né? Era um barulho de dor, né? E aí a gente falava há pouco da questão das políticas desenvolvimentistas, né, que tem se colocado nesses anos, onde se privilegia o agronegócio, a monocultura, onde se desemprega, né, onde se mexe com a paisagem, e quando se mexe com a paisagem, se mexe, né, com as pessoas, se mexe com as relações sociais. E a gente olha para essas políticas e está muito claro que parece que esses agentes públicos e quem está lá desenvolvendo essas políticas, à frente dessas políticas, olham essas comunidades como se fossem adornos que podem ser retirados do lugar, né? É bem isso que vocês encontraram também, né? Na quinta-feira eu conversava com uma jovem vindo de Brejo para São Luís. Ela estudou numa cidade lá próxima, fez uma faculdade. Naquela região ela tem que trabalhar naquilo que lhe ofereciam. E um dos cursos era de agronomia, porque na cabeça dela ela ia ajudar a família, ela ia trabalhar no campo, atendendo a própria família. O período do curso dela, que foi na cidade de Chapadinha, os 4 anos que ela esteve no curso foi o período que destruíram as terras da família. Então ela não pôde cumprir a promessa que ela fez aos pais. Ela teve que ir trabalhar numa empresa. Essa empresa era justamente a empresa que estava devastando aquela região. A sobrevivência
E esse desenvolvimentismo, chamado desenvolvimentismo, obrigou essa menina, e ela disse: eu ia trabalhar todo dia chorando, mas eu precisava pagar as contas, eu precisava sobreviver, eu precisava sustentar a minha família, né? Então, a gente percebe o quanto essa cadeia vai encurralando as pessoas de tal maneira que elas se sentem quase que impotentes. Ou é isso ou é isso. Então, o território, a comunidade, o meio ambiente clama, né? Exige hoje um olhar mais humano, muito mais do que de políticas, porque eu acho que o Brasil não tem problema de leis. O Brasil tem problema da aplicação da lei, é de cumprir a lei. E se essa lei aqui não me atende, eu dou um jeito por ali, assim, tá. A gente viu ali prefeituras dando termo de concessão para uso de território. Prefeitura não cabe, isso não é papel dela. A gente está num estado que faz leilão de quilombo, né? Isso é um dos territórios quilombolas, é um dos maiores territórios no Brasil, o estado do Maranhão, de comunidades de quilombo. Isso é um outro dado que me chamou muito a atenção, a questão da implicação da raça negra nessas famílias violentadas foi muito forte. Então a gente, mais de 300 anos de uma abolição inconclusa, o Brasil força ainda a escravatura nesse país, e de forma rebelde, de forma brutal, né? É uma situação assim de impotência, você olhar os seus e não poder fazer nada, né? E perceber que se alguém acima de nós, com essa capacidade de fato mudar esse cenário, nós vamos apenas lamentar mais um. A gente pode chamar o VT, gente? Durante a semana, a FETAEMA denunciou que em 6 meses já foram registrados 7 assassinatos e um total de 204 pessoas estão ameaçadas de morte nas áreas rurais do Maranhão. Vamos ver? A audiência pública realizada na capital reuniu principalmente pessoas que convivem sob fortes ameaças, consequência dos conflitos no campo. É o caso dessa mulher que, por segurança, não terá a identidade revelada e que pertence a uma comunidade quilombola no município de Alto Alegre. A situação, segundo ela, se agravou nos últimos dias. Fica complicado a gente passar para a rua, ele coloca carro no meio da estrada. Quando a gente vai na delegacia, ele fala que não coloca isso. E é tipo assim, hoje a gente está apelando, né? Para que isso seja resolvido, né? Esta outra mulher, que também não pode aparecer, abandonou a casa e a comunidade onde vivia, em Formosa de Serra Negra, com medo de morrer. Se eu não tivesse deixado a minha casa, eu tinha certeza que eu não estava mais viva. Aí foi preciso largar, tá faltando 4 dias para completar 1 mês que eu saí de casa. As estatísticas preocupam. Em 6 meses, já foram registrados 7 assassinatos, segundo a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA, que identificou um total de 204 pessoas ameaçadas de morte nas áreas rurais do estado, em especial aquelas que são alvos de conflitos agrários. Uma dessas vítimas foi Edivaldo Rocha, que era presidente da Associação de Moradores da Comunidade Quilombola Jacarezinho, em São João do Soter. A gente pede que a justiça seja feita, né? A justiça seja feita, que não fique impune. Que não fique impune, porque são outras pessoas dentro da comunidade que estão sofrendo ameaças, e pode acontecer a qualquer momento um outro crime. O objetivo da audiência pública é dar maior visibilidade aos recentes casos de violência contra trabalhadores rurais e comunidades tradicionais do Maranhão e debater medidas que visam garantir proteção às famílias ameaçadas. A Defensoria busca atuar preventivamente pela via da regularização fundiária, pela via da articulação de políticas públicas de reforma agrária e também do ponto de vista da provocação às entidades de controle, especialmente aí a polícia e
o Ministério Público para investigar esses fatos e adotar as providências para responsabilizar os culpados. No decorrer desta semana, inúmeras ações estão sendo realizadas na capital e em diversos outros municípios maranhenses, onde é grande a quantidade de registros de conflitos no campo. A audiência pública de hoje, que a gente realiza aqui na Defensoria Pública do Estado, ela se soma a uma série de outras atividades organizadas por entes públicos ou entes da sociedade civil, exemplo da CNBB, da FETAEMA, da CONTAG, que é uma instituição de representação de trabalhadores e trabalhadoras rurais em âmbito nacional que está presente aqui no Maranhão e que tenta discutir, dar visibilidade e, sobretudo, cobrar resultados a partir da pauta tão cara a nós, que é a pauta de violência no campo. Bom, a principal palavra que a gente viu aí, né, muito nas falas, né, dessas pessoas que estão sofrendo diretamente essa violência, foi a questão da impunidade, né? Impunidade é uma palavra muito presente. Acho que vocês viram de perto isso, né? Vocês viram esses relatos denotam exatamente isso, né? A questão da impunidade, né? Exatamente. O que nós ouvimos é um sentimento assim de que estão abandonados à própria sorte. Por quê? Porque a vida e a dignidade e a vida humana, para essas pessoas que dominam o lado econômico, vamos dizer, do grande capital ou das grandes... Acho que essas pessoas não são pessoas. Como você falou, é um adorno. Pode botar aqui, pode tirar ali, pode botar para cá, mas é como se fosse um joguinho. Porque eles é que são importantes, né? O sojeiro, o minerador, é que são importantes. É que são pessoas que merecem a vida digna. Agora, quem está ali mantendo aquela floresta de pé, eu acho que esse é um elemento tão importante a gente pensar, a gente bater nessa tecla, porque o Maranhão só essa coisa linda que é por conta desse povo. Por causa das pessoas. Por causa dessas pessoas, né? Por conta dessa agricultura, agricultura agroecológica, que nem chamavam assim, né? Agora que chamam, né? Mas os povos quilombolas já praticam há muito tempo isso. Os povos indígenas já praticam há muito tempo. Aí tu vai no supermercado, vai comprar uma comida orgânica, é uma fortuna. Mas esses povos produzem esse tipo de alimento a vida inteira. E é isso que faz essa floresta ficar de pé. Não adianta você, consumidora da cidade, querer comer um alimento e pagar uma fortuna por um alimento orgânico, sem veneno, chique e bonitinho, se é cúmplice desses assassinatos. Como é que a gente é cúmplice, quem mora na cidade? Quem se cala. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que se indignar sobre isso. A gente não pode achar que é natural. E essa é a grande questão, a naturalização. Se você chegar em uma escola, você não vai ver ninguém debatendo a questão do conflito de terra no Maranhão nas aulas de história, né? Até a própria sociologia já praticamente sumiu, né, dos currículos escolares, né? Você vai chegar nas universidades e muito pouco você vai ver esse debate exacerbado e muito menos o próprio Estado promovendo esse tipo de debate, né? Para que se leve essa questão para a esfera pública, né? Então essas iniciativas aqui, elas são importantes, só que elas são pontuais, né? Então as pessoas vêm do interior para a cidade para mostrarem a sua dor e para mostrarem essa impunidade, mas elas precisam voltar para o território onde elas estão sendo ameaçadas, onde há dor e elas não têm garantia de vida, né? Porque elas não têm segurança nenhuma. É justamente porque o que se percebe ainda nos grandes interiores do Brasil, sobretudo Norte e Nordeste, para mim que sou de São Paulo, o olhar que a gente tem é de que vocês aqui nessa região Norte e Nordeste do Brasil ainda vivem numa grande colônia. Então, falar certas coisas significa reações fortíssimas. Como é que um professor vai tocar nesses assuntos numa sala de aula? Esses alunos vão chegar em casa e vão reproduzir isso, vão falar sobre isso, e isso alguém vai escutar, e aí se alguém escuta, comenta com outro, vai chegar um certo momento que alguém vai ter que responder: de onde você ouviu? Eles não falam. Essas famílias, quando a gente visitava, é isso que a Sandra disse, né? Os carros passavam na estrada de propósito, as pessoas começavam a olhar uma para a outra, começavam... Aquele barulho do carro passando, a comunidade entrava em pânico, eles ficavam assim: e agora? Encerra tudo isso aqui, vamos é uma forma de ameaçar, né? Então, aquele ato que está acontecendo. Isso não pode ser uma pauta diária que deveria se discutir isso na mesa da cozinha de casa, na hora da refeição. Olha, você precisa estudar, você precisa acordar para isso e transformar isso aqui
daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, sei lá, a sua formação precisa ajudar a mudar essa realidade. Então, acho que é por isso que a missão veio, a convite do Regional Nordeste 5 da CNBB Maranhão, justamente porque aqui já bateu no teto. Aqui no estado do Maranhão já bateu no teto. E isso, o defensor acabou de dizer, ele é vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos acionou os órgãos internacionais. Os órgãos internacionais já fizeram pronunciamentos, quer dizer, o Maranhão, que antes era só os lençóis maranhenses, hoje está na pauta do dia como algo ruim, como algo que só constrói o mal, como algo que sangra sobre a terra. Este solo que nós estamos pisando hoje é encharcado de sangue. Nuno, o que você está falando que já bateu no teto, eu acho que o teto já quebrou, né? Já está todo vazado, né? E eu vi numa mesa de familiares as pessoas impactadas com o que aconteceu na Amazônia, que é com o Dom, né? Com o Bruno, né? Com o assassinato, algo duro de se ver, algo duro de se assistir, mas aí eu explicava, assim, sabe, para os meus pais, para os meus irmãos, que isso que está acontecendo lá na Amazônia está acontecendo aqui, e acontece todos os dias, e a gente não se assusta, por quê? Porque não é pautado, não chega, né? Não chega em geral na televisão, não chega no rádio, não chega na escola, não chega nos espaços públicos, nas comunidades para ser discutido, né? E a gente está dentro de um país em que a gente tem uma Constituição Cidadã, né, de 1988, a gente vive uma democracia, mas a gente ainda está num estado de genocídios culturais acontecendo, né, todos os dias, né? A gente tem um caso emblemático, é o caso de Alcântara, que a gente viu comunidades completamente destruídas para a implantação de um projeto tecnológico aeroespacial, né? E a gente vê essas comunidades sofrendo até hoje por conta disso, né? E o genocídio, ele continua acontecendo todos os dias nessas comunidades que vocês visitaram, né? Você vê uma criança num relato desse e você fala, é uma criança já morta, né? Já morta, né? E qual que vai ser o futuro, né, dessa criança? Né? A gente escutou muito também isso, que eu quero ter o direito, a dignidade de poder morrer. Porque o direito à morte está também cerceado. Porque a pessoa morre naturalmente, né? Sim. Você adoece ou morre na morte natural, mas nem o direito de morrer as pessoas estão tendo, porque estão sendo assassinadas. Então você imagina, até o direito de morrer você não tem, porque você pode ser assassinado a qualquer momento. Mas eu acho que o grande ponto é esse ponto aí que você tocou mesmo, é como tudo isso vai ser naturalizado, como que aquilo que está perto de você é invisibilizado, né? Você se comove por algo que passa lá não sei aonde, mas não se comove com o que passa na tua esquina. Quer dizer, é toda uma alienação, né? Um estranhamento daquilo que está próximo a você. Então, isso acontece bastante. E, ao mesmo tempo, por exemplo, vamos atrair os sojeiros porque isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego. Vem cá. E essas pessoas todas que vivem do seu trabalho? Qual o custo social disso? Qual o custo social? Vem cá, emprego é uma coisa, mas essas pessoas que trabalham na terra também é trabalho. É emprego, entre aspas. Não é emprego como a gente consegue entender emprego, mas aumentam muito mais o PIB do ponto de vista real para a vida do que esses sojeiros, e do que a Vale, por exemplo. A Vale aqui no Maranhão é um estado paralelo. A Vale, eu sou parte também da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. A gente acompanha a situação aqui da Vale, tremenda. Quando um trem passa, pode morrer uma pessoa, a ambulância não passa. Sim. E por aí vai, vocês conhecem mais do que eu. Mas enfim, então, como é que pode esse processo de morte, chamado de desenvolvimento, ser imperador da nossa vida? A gente tem que repensar sobre tudo isso. Como você falou, até 2012, a partir de 2012 foi que a população mundial passou a ser mais urbana do que rural. Até 2012 era 49-51. Aí em 2012 para cá virou 51 a 49. População mundial urbana e rural. Só em 2012 a população urbana passou a população rural. Aí daqui a 10 anos vai ser 80%, 20% fica no campo. E a gente está assistindo a consequência disso, né? Cada vez mais. Consequência, ruim, porque né? isso, aí eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de falar que é a comida que está no nosso prato.
É a água que está no nosso copo. Isso é que a gente está defendendo. A gente está defendendo aquela comida com qualidade. A gente comeu maravilhosamente bem. A gente comeu a galinhazinha que eles matavam ali naquela comida gostosa. Aquele arrozinho que colhiam ali, aquele feijão. Se o campo não planta, a cidade não come. Não janta, não né? Vive, né? A cidade não vive. Comeu aquela comida deliciosa. A gente partilha. Isso é vida, gente. Aí você destrói isso para botar soja. Você destrói isso para exportar minério de ferro. Que não fica nada pra gente. Destrói isso para colocar eucalipto? Para eucalipto, que até nem passarinho fica perto daquelas árvores. Então, e seca os rios, seca as águas. Como é que a gente vai viver sem água? Né? A gente bebe dinheiro, a gente come dinheiro, a gente come soja, a gente bebe soja. Até soja o pessoal ainda bebe aí, né? Mas enfim, é insignificante. Podia produzir soja, assim, para tomar, se quiser, suco de soja. Mas não precisa ser essa massa de produção de soja, uma coisa que é nem nossa. Né, que nem a gente consome, né? Para animais. Essa produção é louca, esses gado, a gente tem mais cabeça de gado do que gente no Brasil. E isso tudo com dinheiro público, gente. O mesmo dinheiro que vai para o incentivo fiscal, para a implantação do Matopiba, por exemplo, poderia ir para a agroecologia. É o mesmo dinheiro. Então, esse ano que é um ano eleitoral, assim, eu acho que a gente tem que pensar quem está defendendo a vida e quem está defendendo a morte. Porque isso tudo é política. Se você pega o dinheiro público que vem da classe trabalhadora, vem dos trabalhadores, quem paga imposto no Brasil é trabalhador. Se você compra uma moto, você paga imposto. Se você compra uma lancha de luxo, você não paga imposto. Se você compra um aviãozinho, você não paga imposto. Mas se você compra uma bicicleta, você paga imposto. Então, isso é política. Tudo é política. Então, quem garante que aquele gatilho daquele revólver que matou o seu Kiki seja acionado, é política. Tudo é política. Então, a gente tem que pensar bastante em que mundo a gente quer viver. Qual o modo de vida que a gente tem. Qual o projeto de vida que a gente quer deixar para os nossos filhos e filhas. A gente quer deixar o quê? Um mundo todo contaminado de veneno, um mundo que não tem água para beber, um mundo com chuva ácida, como a gente vê na ficção científica, né? É o que está chegando para nós. A ficção está cada vez mais perto, né? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Gente, o assunto é duro, viu? Não é fácil discutir essas coisas aqui, não é fácil ouvir esses relatos, mas a gente precisa partilhar com vocês, viu? Até já. De volta com o programa Em Alta, a gente conversa com a Sandra Quintela, o Nuno Coelho, da missão que esteve, por esses dias aí pelo interior do Maranhão. Na sexta-feira, ontem, foi realizada uma coletiva apresentando aí para a sociedade o resultado dessa missão, né? Sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Eles viram isso de fato, na realidade, né? O retrato de tudo isso. Isso vai dar origem a um documento que a gente espera, né, que soe, que sensibilize, né, porque a gente está num ano eleitoral, como você bem falou, né, e aí eu me pergunto, meu Deus, como é que a gente faz para que essa pauta, ela entre de fato como uma pauta prioritária, né, dos nossos pré-candidatos ao governo, dos nossos pré-candidatos ao Senado, né, das pessoas pretensas, né, que estão pretendendo aí uma vaga no Congresso Nacional, né, e que vão pensar, né, esse país, né, o que fazer para esse despertar acontecer nesse meio político partidário, né? Vocês têm a resposta para dar? Cristiane, a CNBB lançou recentemente um movimento chamado Reencantar a Política. O Papa Francisco, envolvido nas questões sociais e motivado por esta pauta, ele entende que a política é um meio saudável de se fazer a boa política ainda. Existem possibilidades de transformação social por meio da política. Ela é um instrumento e tem que ser bem utilizada. O Reencantar a Política é esse despertar da população para o exercício democrático eleitoral. É um exercício de formação de quadros importantes, seja da sociedade, mas também aqueles oriundos dos movimentos sociais e das pastorais sociais na Igreja Católica para este exercício. Então, o incentivo para que essas pessoas ocupem os espaços de decisão nesse país.
sem mudar esse quadro que nós temos no Congresso Nacional, dificilmente nós vamos transformar a realidade desse país. Então, 2022, o dia 2 de outubro de 2022 é emblemático para nós. O processo eleitoral é importantíssimo e temos que acreditar nesse processo de democracia, porque ele foi construído a duras penas e às muitas mãos e custou muito sangue. Então, eu penso que a CNBB, neste momento, ela cumpre um papel importante de incentivar as pessoas, mas apostando, sobretudo, no parlamento. Né? Nós não vamos nos envolver, enquanto Igreja Católica, não vamos nos envolver diretamente no poder executivo, lá, né? Nos majoritários, candidatura a governador, a presidente, porque a polarização, entrar nessa polarização nesse momento é muito difícil para a igreja. Mas favorecer uma boa composição dos legislativos, isso é fundamental. Porque nós percebemos no Brasil a força do legislativo. Eu penso que isso passa por uma revolução popular, né? Que passa por uma formação uma formação muito mais forte, muito mais contundente, de trazer essas lideranças, porque no campo vocês viram a quantidade de lideranças que a gente tem, a quantidade de falas sábias, né? De pessoas que se representam, que são protagonistas das suas histórias e que elas precisam aparecer. Né? Então, esse processo, eu acredito muito nessa revolução popular da fala, né? Da informação chegando, da informação pontual, né? De fazer isso ressoar, isso que vocês estão fazendo, né? Fazer esse documento se tornar algo popular, que chegue, né, à casa das pessoas, para que as pessoas vejam isso de fato, né? Que não sejam um compêndio, sei lá, de uma tese universitária que foi lá, estudou e que fica lá, né, presa dentro de uma universidade. Chão, né? Realidade nua e crua. É realidade nua e crua e que precisa, né, fazer barulho. Né? Exato. Eu acho que uma coisa muito importante que você falou é isso. Eu acho que só não morreu mais gente e só não tem mais mata destruída por causa dessas pessoas. A resistência popular. A resistência, a sabedoria popular, que é muito forte aqui, por isso que estão matando. E a gente viu isso também. Enquanto a gente não reagia, a gente pegava nossa malinha e ia embora, não morria. Porque no Maranhão tem isso, né? Os conflitos caíram, mas os assassinatos e ameaças aumentaram. Então, por quê? Porque as pessoas estão reagindo. Reagindo como? Se defendendo. Se defendendo como? Lutando. Porque a nossa arma é a luta. A gente não vai pegar um revólver e matar sojeiro. A gente vai lutar para manter nosso território. A gente não vai fazer como eles fazem, pegar a arma e matar o poceiro, o quilombola. Não vai. Então, a nossa arma é o coletivo, é a organização. Então, o amor à vida. Eu acho que isso é que precisa ser bastante enfatizado. Quem morreu, quem está sendo assassinado, é quem tem amor à vida, amor à natureza, amor àquela terra. Então, a gente percebe que a luta, a resistência, a persistência e eles dizem, eu vou me matar, mas daqui eu não saio. Então, isso é muito importante que se diga, isso é muito importante que se reforce. Nós escutamos de uma senhora, vão tirar a nossa terra, mas não vão tirar a nossa fé e a nossa coragem de continuar lutando. E assim, com lágrimas nos olhos, ela dizendo, tinha perdido o marido. Vão tirar a nossa terra, mas não vão tirar a nossa fé e nossa força de vontade de continuar lutando. Eles estão em luta constante, né? É uma guerra. E a gente precisa dar a mão. Aqui. Você falou dessa mulher e aí eu me lembrei da Dona Pureza, né? Vocês devem ter visto aí o filme da Dona Pureza, uma maranhense aí que saiu aí pelos rincões do Brasil atrás do filho, que vítima de trabalho escravo. O Maranhão coleciona mais esse título, né? O maior exportador de mão de obra escrava. E ela fala, né, na entrevista dela, se não servir para o ser humano, tem que denunciar. Então tem muita coisa aí que não está servindo para o ser humano, não está servindo para o maranhense, que precisa ser denunciado e que está nessa fala de vocês lá da coletiva, né? Exatamente. Eu acho que a vida é um bem muito precioso. E a vida de quem está na cidade é preciosa, mas depende muito da vida preciosa de quem está no campo. E quem produz nossa comida, a gente vai ver sem comida, volto a repetir. Por quê? Porque quem produz o alimento são essas pessoas. E essas pessoas
estão sendo cesseadas dos meios de vida delas. Já imagina, o Maranhão, essa riqueza, esse perfil lindo dessas palmeiras que a gente passa, fica encantado, o sol, o pôr do sol, as paisagens maravilhosas. Daqui a 5 anos vai ser tudo... Eu sou alagoana, né? Eu moro no Rio de Janeiro há muitos anos, mas sou alagoana. Alagoas, eu estou acostumada a ver aquele tapete verde de cana-de-açúcar, né? Que é horrível, porque é tudo igual. É monocultura. Monocultura não é bom, não pode ser bom. Aqui é o Baixo Parnaíba, que é a minha área de estudo, é só eucalipto, né? Eucalipto. O cerrado já desapareceu, a gente já tem quase que 100% do cerrado maranhense morto, né? Imagina isso. Que é a grande caixa d'água do planeta. A caixa d'água, o cerrado, com sua diversidade. E as pessoas que vivem no cerrado, que trazem uma ancestralidade, um conhecimento das plantas, das ervas, da medicina tradicional que cura e não contamina. Ou seja, é tanta beleza. Eu fico assim, muito emocionada mesmo, assim, me toca muito, porque eu não vou me conformar. Não vou achar natural. A gente não pode achar natural. Eu vou até olhar para a câmera para dizer, a gente não pode achar natural que as pessoas estejam sendo assassinadas por defender a natureza. Não pode. Por defender o seu lugar. Por defender o seu travesseirinho, poder dormir, gente. É tão bom, eu queria só isso, deitar no meu travesseiro e poder dormir e não pensar que eu posso morrer, ser assassinado dentro da minha casa. Vocês imaginam o que é isso? Se coloque, tenha um pouco de compaixão e se coloque no lugar dessa pessoa. Vamos fazer esse exercício? Bom, a gente está terminando o programa, mas eu queria só que vocês resumidamente dissessem, esse documento, né, foi apresentado, né, já, o resultado dessa missão, e agora para onde que vai? Quais são as instâncias? Vai haver uma provocação aí das instituições? O que acontece a partir de agora? Bom, o documento foi lançado ontem, apresentado então, relatando sobretudo as oitivas que fizemos nas várias comunidades, né? E isso foi um dado muito forte, trazer os dados mais concretos da fala dessas pessoas, as angústias e os sentimentos que elas têm sobre esse caso, mas também de despertar a sociedade e de despertar, sobretudo, também os poderes constituídos. Como eu disse, como que no Maranhão já bateu no teto aqui, as instâncias do Estado não conseguem dar respostas, agora a CNBB vai fazer chegar esse documento a todas as trincheiras internacionais, então Alto Comissariado de Direitos Humanos, OEA, e também construir agora uma ação mais concreta de uma reação, não é? De como que nós vamos tentar contribuir com essas famílias na resolução desses casos. Eles querem a resolução dos casos, eles querem saber quem são os mandantes, eles querem saber as reais, as motivações eles sabem, mas eles querem saber como é que eles vão continuar vivendo naqueles espaços. Então, a garantia de direito para eles permanecerem ali. Então, esse vai ser o nosso papel daqui adiante, então, nos próximos meses, de tentar fazer com que as respostas que eles não receberam até aqui, a partir desse momento, chegue o mais breve possível. Gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui no Em Alta, né? Essa conversa dura, difícil, né? A gente fica com o coração muito apertado, né? De falar dessas coisas, mas são coisas que a gente precisa colocar na pauta do nosso dia. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. A gente tem um minutinho só e se encerrando. Eu só queria agradecer muito também a oportunidade de ter escutado, de ter conhecido essas pessoas maravilhosas, de ter aprendido. Eu estou muito emocionada, muito doída também, mas ao mesmo tempo com muita esperança de que esse quadro vai ser revertido por essa luta, por essa insistência, por essa persistência, por acreditar na vida. Então, eu saio aqui com muita esperança de que esse quadro venha a mudar com o apoio, principalmente das pessoas que estão na cidade. Tem um compromisso das pessoas que estão na cidade com essas pessoas que estão no campo. A cidade não vive sem o campo. Então é isso, agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui, nesses territórios, compartilhar comida, tudo isso foi muito, muito bonito também, foi muito enriquecedor, e eu saio daqui com o meu coração assim, mais cheio de amor também, à humanidade, à luta pela vida. Gente, muito obrigada. Obrigado, Cristiane, a oportunidade, e
dizer ao povo, sobretudo da cidade, né, o povo que está em São Luís nesse momento, nos festejos de São João, de que a 100 quilômetros daqui há um clamor de justiça e que este não é um problema exclusivo deles, é um problema nosso da sociedade. Né? Eles clamam para que a gente os enxergue, os veja e os estenda as mãos. Aqui na região metropolitana a gente tem conflito Também, de terra, gente, Cajueiro. muito pertinho da gente. Cajueiro, por exemplo, Rio dos Cachorros, tantas outras regiões aqui bem próximo da gente, viu, gente? E parece que está no quintal da nossa casa, assim, um conflito também, né? A coisa é bem difícil. Só dizer para você que quando se destrói um território, é muita coisa que se destrói, né? São as relações sociais, é o modo de vida dessas pessoas, é todo um sistema religioso também que se destrói, né? Junto, né, com os tratores, junto com os correntões, né? E eu queria terminar o programa de hoje, né, já que estou extremamente emocionada de para vocês também, com uma fala da Dona Digé. A Dona Digé é uma grande liderança, eu digo é grande, né, porque ela virou palmeira, mas continua entre a gente, uma grande liderança do movimento de mulheres quebradeiras de coco, né, e reconhecida internacionalmente. E uma das últimas falas da Dona Digé foi para o microfone, né, aqui do Sistema Difusora, quando a gente gravava o programa Câmera 4 lá no território. E ela disse para mim assim: território é lugar para se nascer, crescer, viver, parir e morrer. Então eu queria terminar o programa de hoje exatamente com essa frase da Dona Digé e que a gente entenda nesse ano emblemático de eleição o que é terra de fato, né? Terra não é propriedade, né? Terra é território, é lugar de vida, é lugar de se viver, tá bom? Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.